noite, meu nome é Eduardo, para quem não conhece, eu sou do blog Apenas um Trekker, está em parceria com o Cine Bancários organizando essa mostra de cinema, né, 50 anos de Star Trek, uma jornada cinematográfica, que nada mais é do que uma grande comemoração, 50 anos da franquia, através de uma jornada, né, através dos seus filmes, né, os 12 filmes, entre 1979 e 2013. Hoje a gente tem aqui como convidados o Ângelo Werner, novamente, né, do editorial J da Famecos, e temos aqui hoje uma bancada mais feminina, né, semana passada foi exclusivamente masculina. Temos aqui a Andrea Martins, né, que é uma trekker também de longa data, e a Simone Cardoso, também trekker, faz ali como é que é o nome daquilo ali, Simone? Amigurumi, que é um bonequinho de crochê, né, de Star Trek, acho que vocês devem ter visto ali, bem bacana, né. Então assistimos aí o filme que é tido como talvez o melhor filme com o elenco da nova geração, Star Trek First Contact, Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato, e que é um filme que eu estava pensando aqui, ele se passa então no século XXI, ali com a história do Dr. Zefram Cochrane, e é um filme que poderia ter se passado na Renascença. A primeira ideia que houve, né, para o filme seria voltar ao passado, e no período renascentista, né, do qual o Data seria até discípulo do Leonardo da Vinci. Eu acho que teria sido uma grande bobagem, não sei o que vocês acham. Eles acharam que ia ser muito bobo, tipo, ia ficar um filme meio pastelão, meio bobinho mesmo, então eles... Muito algo bobo, mais sério. E ainda bem que não fizeram isso, que tiveram essa ideia de explorar mais esse personagem, que é um personagem central na história da Federação, porque é a partir do trabalho dele que a humanidade vai realmente passar para uma outra fase, né, atingir uma etapa de paz, e através desse primeiro contato com os vulcanos aí vai surgir a Federação, né. Eu acho que tem uns dados interessantes aqui. Ele é dirigido pelo Jonathan Frakes, né, que é o William Riker. A gente pode comentar um pouco a direção dele, mas uma coisa que me chama a atenção nesse filme é a ausência da Guinan, né, da Whoopi Goldberg, que é uma personagem que tem história relacionada com os Borgs, né. Eu não sei exatamente por que ela não foi convidada para participar do filme, mas eu noto essa ausência. Outro dado interessante é que o Tom Hanks foi sondado para fazer o papel do Zefram Cochrane, e acabou não fazendo, né. Foi com o... Como é que é o nome desse ator? James Cromwell. Isso aí, muito obrigado. A plateia é o nosso convidado também aqui de honra que vai participar. O filme tem referências a Deep Space Nine, tem referências a Voyager. A referência a Deep Space Nine está com a Defiant, né? Aquela cena ali que o Riker, o zoeiro, brinca com o Worf, né? Na vizinha. As duas séries estavam no ar durante esse filme. O que eu acho, assim, eu fico pensando, era uma ótima época para acompanhar Jornada nas Estrelas. Eram filmes do cinema, duas séries no ar ao mesmo tempo. E outra coisa que chama atenção é que desde aquela época já havia discussão de quão Trek ou pouco Trek um filme de Jornada nas Estrelas deveria ser, né? Lendo as críticas que saíram na época, havia muito essa crítica, assim, a respeito do filme usar elementos de ação. Ele usa até elementos de terror, né? Como os Borgs sendo espécies de zumbis do espaço, né? São mais assustadores que os Borgs da série. E eu acho que a grande contribuição também de Star Trek, a nova geração, é a criação, juntamente com o Holodeck, os Borgs também, e vê-los no cinema, assim, na tela grande, é uma coisa muito interessante. Mas já, sem mais delongas, assim, passando aqui para os nossos convidados, uma primeira questão. Nesse filme a gente vê o personagem Picard um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na série, né? Aquele homem iluminista, aquele homem racional por excelência, aquele intelectual, aqui ele está cego pelo ódio contra os Borgs que o assimilaram, né? Naqueles episódios antológicos da terceira e último da terceira, primeiro da quarta temporada, que é onde ele é assimilado. E a gente vê ele buscando vingança, cego pelo ódio. Assim, por exemplo, ele ordena, né, que os membros da tripulação que foram assimilados sejam executados sumariamente, sendo que o processo é reversível. Ele mesmo foi assimilado e depois foi desassimilado.
Eu gostaria de passar então para os convidados, o Ângelo, as meninas, o que vocês acham desse Picard, de ver esse Picard diferente assim, na tela, mais irado e menos racional? Eu lembro que uma vez eu estava comentando com o Jefferson, a gente estava no carro e eu falei que pra mim, tipo, eu considero o First Contact como se fosse a versão de TNG de A Ilha de Khan. E eu não sabia explicar porquê, era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Daí, aos poucos eu fui vendo que é muito uma questão de... Os dois têm muita relação com Moby Dick mesmo, muita referência a Moby Dick. E isso vai muito além, tipo, vai muito dentro da história, porque é majoritariamente uma história sobre vingança. Eu acho que é uma inversão legal do conceito, porque a Ilha de Khan é o vilão querendo vingança, é uma vingança mais clássica, mais tipo malvada. Nesse, essa subversão da vingança, quando o herói quer vingança, quando tem um personagem que é, tipo, como tu falou, renascentista, heróico, assim, com valores iluministas, que vai para um lado mais obscuro dele. Então eu acho muito interessante quando tu pega um personagem que é um bastião, assim, uma pessoa de moral, de valores fortes, e tu joga ele por motivos muito pessoais em um lugar mais obscuro. Tu pega o personagem e traz o pior dele, entre aspas. Eu acho isso muito interessante, eu gosto quando tem essa subversão do personagem mesmo. Eu gosto desse lado obscuro de personagens bons, principalmente o Picard, que é um homão, assim, sabe? Uma figura... O personagem se torna um pouco mais complexo, né? Porque ele sai um pouco daquela coisa heróica, como tu estava falando, e aí mostra uma outra faceta, e que ele é realmente um ser humano, e que ele, como humano, ele é falho e ele sofre também desses desejos de vingança, né? E fica cego pelo ódio, né? Acho assim, ele acho que mostra bem que ele estava traumatizado, né? Assim, o negócio tipo uma ferida aberta, até quando ali sai pra falar com ele e tal, e começa a pressionar ele e ele explode. Então ele tinha aquilo ali dentro dele, tava tapando do jeito que podia, né? Do jeito cometido dele, mas chegou uma hora que ele não aguentou. Eu acho bem interessante também essa parte do lado bom, o lado ruim. Porque todas as pessoas têm esses dois lados, né? E como o colega falou antes, essa semelhança com a Ilha de Khan também vejo bastante, mas vejo algumas semelhanças com A Volta para Casa também. Sim. Alguns elementos de humor, algumas coisas de terror, a própria questão do voltar ao passado, né? Exatamente. Vejo algumas semelhanças. Eu tinha uma restrição com a nova geração por muito tempo, né? Eu sou trekker das antigas, acompanhei na televisão, depois vi em VHS, daí vi muita coisa no cinema. E o primeiro filme que eu vi da nova geração foi Generations, que eu não gostei particularmente. Sim. Não gostei. Não sei explicar bem porquê, mas não gostei. E esse filme me fez voltar a assistir a nova geração. Eu fui ver no cinema e comecei a assistir a nova geração novamente por causa desse filme. Gostei demais dele. O que vocês acham? É o melhor filme da nova geração do cinema? Eu pessoalmente acho que sim, pra mim é bem fortemente nessa questão tipo de ter bastante humor e ter bastante terror também. Eu peguei o finalzinho da era do VHS quando era bem pequenininho e eu vi esse filme em VHS e eu fui tipo, essa uma das poucas vezes que eu fui ver ele tipo, depois dessa época. E uma coisa que eu lembrava muito fortemente é que eu, quando era criancinha, eu tinha pavor da Borg Queen. Pavor assim, tipo, de ficar na cama, tipo, sabe? Tipo, eu tinha um medo real dela, assim. Então, é uma coisa que marca mesmo, tipo, um medo... A Borg Queen, ela marcou. Até porque eu lembro que na época tinha um certo mistério de como seria a personagem. Sim. Não vazou na imprensa. Foi uma expectativa ver. Uma espécie de dominatrix Borg, né? Então ela tem esse lado aterrorizante, mas um lado sensual também, né? O desejo do Data sempre foi se tornar humano, né? E aí acaba acontecendo através de vias meio tortuosas ali, né? Que daí, por fim, ele não aceita muito bem. Quem mais aí gostaria de fazer algum comentário da plateia? Opa, eu achei interessante que no primeiro ponto que tu tocou, né? De que o cara sempre foi aquele cara mega racional, assim, ele sempre foi aquela máquina de dar ordem. Eu achei bom que a gente acabou de ver o Generation antes desse filme, porque tem momentos que você vê como, embora ele seja racional, na verdade ele sufoca aquilo. Quando morre o sobrinho e o irmão dele, aquilo tem um ônus para ele que dá para perceber na cara dele, mas ele sufoca. Geralmente pessoas que têm essa característica de conseguir sufocar emoções, elas têm um limite, um patamar, e quando elas passam desse limite, elas caminham na direção oposta, né? Então, é bem exatamente isso. Ele sufocou toda aquela repressão, todo aquele desejo dele. Fala, eles invadem nossos sistemas, eles assimilam planetas e não vão mais limpar.
Então ele chegou num limite que muito claramente ele não consegue mais sufocar aquilo. Porque o Picard, a maneira que ele lida com os sentimentos é essa, ele sufoca. Ele não vive aquilo. Diferentemente de outros capitães e tal, mas o Picard é assim. Ele é muito fechado, né? Ele é fechado demais. Eu não acho isso particularmente saudável, mas é o jeito dele. E a reação dele foi extremamente aquilo que eu esperaria dele fazendo. Quando ele quebrou as naves, quando ele explodiu. Porque isso que uma pessoa racional e que sufoca os sentimentos como ele faz, acaba fazendo quando lida com uma situação que acaba estourando seu patamar de suportar. Ele chegou no limite onde ele poderia aguentar e ele falou não mais e explodiu. E essa Cara, é a europeu, né? Oi? Ele é bem europeu, né? Ele é bem europeu. Inglês, ou francês, sei lá, Inclusive, europeu. curiosidade, quando ele foi escalado para fazer o TNG, ele era tão desconhecido nos Estados Unidos que ele aparecia como Shakespeare Actor. Não aparecia no dele. E ele é, né? Ele de fato é. Eu vejo, eu não sei se você tem essa mesma visão, mas eu sempre tinha uma visão do personagem Kirk, na nova geração, dividido em dois. Né? Riker e Picard. Então, o lado, A parte de cowboy ficou com a Riker. parte de cowboy ficou com Riker. E nesse filme eu vejo um pouco do Kirk, um pouco daquela personalidade mais audaciosa, embora com a questão da raiva, né? Mas audaciosa. O Picard ele é muito parecido com o Capitão Pike no esboço original do TOS, que não se tornou, não foi pego, né? Sim. Se vocês verem o episódio The Cage, aquele episódio que é o piloto escondido, o Capitão Pike é muito parecido com o Picard. Tanto é que até o nome Sim, vai, cara, exatamente. A questão que eu acho legal, porque tipo, eu acho que é muito. Eu vejo os Borg como sendo tipo, uma coisa meio antagônica do Picard, especialmente do Picard. Porque se a gente fala assim, tipo, de homem renascentista, de homem iluminista, tem isso do antropocentrismo, sabe? O Picard é meio que um símbolo do antropocentrismo, enquanto os Borg são a negação total disso. Então acho que é uma figura cinematográfica bem interessante para essa comparação, para esse choque de ideias. Eu acho que é bem por aí. Cada capitão teve seu vilão, né? Sim. Teve os Klingons, o Picard tem os Borgs. E os Borg são os vilões eminentemente da nova geração, né? Eu acho que é interessante isso, o filme trazer, né? Colocar esses vilões, né? Quem mais queria falar aí? Eu. Fala, meu amigo. É o seguinte, eu gostei Jorge. muito do episódio 6. E também gostei do primeiro contato. Me chamou a atenção que nesses dois filmes tem duas coisas, os dois têm viagem no tempo. No Generation, a viagem no tempo se dá meio através de um portal mágico, uma coisa meio mágica. É o Nexus. Meio Liga da Fantasia, só que você está no espaço. Agora, no primeiro contato, eles conseguem viajar no tempo de uma forma diferente. Eles criam um void através de partículas cronométricas, uma coisa assim. Agora, foi uma questão curiosa também. Como é que os barcos viajaram no tempo e a Enterprise não foi afetada pela mudança do tempo que os barcos fizeram. Uma coisa curiosa. É como eles falaram ali, quando eles entraram, né, no Vortex, aí, por que nós não mudamos então? Por que nós estamos aqui e tal, não sei o quê? Aí, não, a gente já entrou no Vortex, então nós não fomos afetados. Foi mais ou menos assim que eles, né, explicaram. Eu tenho uma relação mais cinematográfica do que realmente técnica e científica. E, tipo assim, eu adoro esse filme, muito assim, mas eu acho o começo dele muito rápido. Eu acho que o começo dele não desenvolve como tinha que desenvolver. Eu acho que é tipo assim, vamos jogar no cenário, vamos desenvolver lá dentro, mas ficam perguntas assim, tipo, meio rápido, meio... Eu particularmente não gosto daquela cena ali, quando corta, assim, muito rapidamente pro Data ali, que ele diz, pro inferno, né, com as ordens. Eu acho que aquilo ali foi... Eu acho muito corrido. Na edição ficou realmente bem corrida. Uma coisa interessante, só um pouquinho, antes, já passo para ti, os dois filmes, né, o que a gente comentou semana passada era o filme dos 20 anos, né? Voyage Home. Voyage Home. E hoje é o filme dos 30 anos, né? E os filmes têm algumas aproximações também, né? Porque são dois filmes com viagem no tempo, são dois filmes que têm um inimigo externo ameaçando a Terra, se viajam no passado para salvar a Terra, né? E aquela cena do Riker ali explicando pro Cochrane, tinha vindo do futuro, ela também acontece, né? No Voyage Home, né? O que ele fica explicando para a doutora, a mesma situação, né? Pode falar. Esse filme também é o que eu mais gosto da nova geração, que eu acho que ele traz bastante os nossos heróis mais perto do ser humano. E a gente via na nova geração um Picard muito não ser humano, muito herói já no nível acima, evoluiu. Mas ali a gente vê que o ser humano é bem ser humano mesmo. É um filme que, fora a ficção, que é a coisa que a gente gosta, assim, mas traz o que é mais legal da ficção, que é discutir a humanidade sempre.
sempre me lembrou um episódio da Deep Space Nine também, que eles voltam pro passado, do Cisco, a Dax e o Doutor. E aí eles veem a humanidade naquela situação, como é que o ser humano podia ser assim? E aí no fim do episódio pensar, se a gente perdesse tudo que a gente tem, nosso conforto, aquela nossa condição privilegiada, será que a gente ia voltar a ser aquele ser humano selvagem como é? E esse filme mostra, né? Bem essa situação, assim, uma situação de tensão, que mostra como é o ser humano de verdade. Essa coisa da humanidade, né, que você falou, geralmente eles vira e mexe na PNG, eles gostam de brincar com o negócio de sentimentos do Data, né? Então, tipo, às vezes acontece alguma coisa que ele bota o chip e tal e sente emoções, e até nos filmes, né? Mas dessa vez, né, foi a vez do Picard de experimentar os sentimentos dele, né? Assim, de ir até o limite. Até ele, né, teve que se ver de frente com os limites dos sentimentos dele mesmo ali, querendo vingança com os Borg e coisa e tal. Muito bem, na plateia tem mais gente aqui. Eu acho que o Carlos tinha pedido primeiro, já. Assim, ó, primeiro comentário em Gerações, pra mim aquilo lá é um episódio que deu errado. E estenderam demais. É triste, né? Mas é verdade, ou seja, ela começa muito legal, mostrando o pessoal da TOS, né, reapresentando, veja onde estamos, e daqui a pouco descamba para um episódio muito ruim, onde uma entidade mágica surge, mas que ninguém nunca foi pesquisar o que ela é, mas ela passa pelo universo a cada 39 anos. Não dá para engolir. É um episódio muito ruim, não servia nem para o episódio da própria Nova Geração. Primeiro contato, aí ele começa muito legal. Ele é, assim, ó, como se tu acordasse exatamente no segundo episódio da 4ª temporada. Tá? Tu parte dali direto e tu tá no meio do episódio em que os Borgs estão atacando e tem que começar uma resistência. E a cena emblemática pra mim é quando o Picard, e aí é que encerra o episódio da 4ª temporada e diz: aqui é o Capitão Picard e eu estou assumindo a frota. Que é algo mais fantástico do que isso? Hein? Um capitão que é mandado lá para a zona neutra, retorna e diz: eu estou assumindo a tropa, todo mundo ao meu comando. E a coisa mágica acontece. Quando é que encerra o episódio da 4ª temporada? Na fala do Data. Ali termina um episódio interessante, fantástico na série. Depois começa um filme mágico. Né? Onde é que é a mágica? Quando a geração anterior faz a viagem no tempo, eles usam a teoria do Stilling. Agora, como é que eles viajam no tempo? Cronomatérias mágicas, que agora nós já aprendemos dominando a tecnologia de uma raça superior. Então, tentar costurar a coisa com Deus é máxima me irrita muito, e esse episódio, apesar de ser muito legal, mas daqui a pouco vira uma solução fácil, né? Como é que a gente volta no tempo? O botãozinho de voltar do tempo. Fácil. Infelizmente, na maioria dos episódios, ela é um elemento de solução fácil. Que nem ali no Generations, ela nunca explica qual é os poderes dela, ela é meio tipo Kill. Ela transcende o espaço-tempo e dimensões, ela simplesmente sabe que tem alguma coisa errada, que nem no episódio da Enterprise C, ela sabe que tem alguma coisa errada e tá ali para ser mais ou menos a consciência do Picard. E ali no Generations também, ela é a consciência do Picard, conversa com ele, não sabe explicar muito bem o que está acontecendo, só diz que ele tem que seguir tal rumo. Exatamente, reforça, claro, é um episódio ruim, que estenderam demais, né? O Deus Ex Machina, né? Essa intervenção que resolve esse problema. Mas Jefferson, sim, por favor, está ali desesperado para falar. Eu estava falando, eu achei muito interessante quando falou do Data. O Data que falou assim: 4 infernos as ordens. Remete lá o Spock lá atrás do outro filme e falou a mesma coisa. Né? Se eu fosse humano, mandaria isso pro inferno. Mas que nesse filme não aí ele vai às ordens. Aí ele fala, vai ao inferno às ordens. É um fator histórico, né? Poxa, voltou na época e pra quem não sabe, pra quem não acompanhou a Enterprise, a série depois veio, outras coisas, mas foi lá, poxa, como é que começou a dobra espacial?
né? A nave que foi desenvolvida, o motor de dobra, etc, etc. Mas, poxa, chegou uma tripulação lá do futuro, veio aqui, poxa, ajudou, reconstruiu tudo em 12 horas, eram 12 horas dentro que eles tinham. Como é que ficam os livros de história dali por diante? Né? Como é que vai ficar? Olha, Zachary Cook voou, mas assim, ó, quem desceu na Lua foi o Armstrong. E o segundo que desceu na Lua, quem foi? Quem sabe? Então, tipo assim, o Zachary Cook subiu com o míssil, mas quem estava com ele? Os livros de história contaram, era o pessoal que veio do século 24. Eles não entenderam essa história. No Enterprise eles mostram isso, tanto é que no Enterprise eles encontram os bolas que caíram quando explodiu a nave esfera aquela, eles encontram os bolas que sobreviveram. Tanto é que no Enterprise tem ali. Porque a ideia, inclusive, na real do Enterprise não é existir no mesmo time frame do TOS. Ele é para existir a partir disso aí. O Perspec, o Star Trek tem várias timelines que são concorrentes, né? Agora com a nova franquia do J.J. Abrams isso ficou mais evidente ainda, né? E uma das teorias que o pessoal usa para explicar as discrepâncias, né? Seria de que o First Contact, na verdade, iniciou uma timeline separada, onde aí existe o Enterprise nesse cenário. Um universo diferente. Exatamente. O Enterprise ele não precede o TOS, ele só é depois do First Contact. Uma coisa também, do ponto de vista histórico, eu não quis entrar muito nessa questão da historiografia, mas é uma coisa que me chama a atenção. Eu escrevi um artigo uma vez para o blog analisando a construção do Zefram Cochrane como mito histórico, né? Ele, na verdade, ele era um homem de carne e osso que ele é santificado e idolatrado, né? Como um grande herói, como um santo, né? Como se fosse praticamente um Jesus Cristo, um São Francisco de Assis. Ele era um homem cheio de defeitos, ele era um bêbado, né? Na verdade, que acabou realizando um feito extraordinário, né? E aí eu gosto dessas contradições que tem no filme, a exploração disso. Por exemplo, ele usa um míssil, né? Para dar início a uma era de paz. E da mesma forma, ele era um ser humano disfuncional que dá origem a uma utopia, né, real no século 23, 24. Eu gosto muito disso, assim, eu acho bem um tema bem profundo, né, dessa história do Ron Moore e do Brannon Braga, né. Eu gosto bastante dessa questão de explorar esse personagem que, na verdade, ele é mencionado em todas as séries. Ele aparece num episódio da série original, né, que daí o Kirk, Spock e McCoy fazem uma espécie de acordo e não revelam, né, o paradeiro dele. Porque ele tá fugido, né? Sim. Ele se vazou porque ele não queria saber cansado dessa fama toda, dessa coisa toda, e ele se mudou, né? Aí deram por sumido ele estava lá namorando com aquele alienígena esquisito. Exatamente, aquele episódio muito interessante. Quem mais gostaria de falar? Sobre o gênero, queria comentar uma coisa. O filme foi um sucesso de crítica. Pelo menos, eu vi uma reportagem da revista 7, no qual esse filme foi capa dele, definir esse filme de uma aventura do ano. Além disso, eu também gostei da ideia do filme, fazer um encontro com o filme. E, cara, eu acho que esse encontro foi muito bem aproveitado nesse filme. Aldo. Quando morre. Eu acho a morte do Kirk meio assim, sem sentido, né? Pouco heróica. Pouco heróica, né? Acho que eles fizeram a história, assim, montaram a história para alinhavar a TOS com a TNG, então trazer o pessoal que curtia já, Eu acho que assim como teve o bônus no primeiro episódio da série, teve depois o score, que tipo assim, eles querem fazer tipo, esse negócio de apoio, assim, tipo, quem era fã da TOS e não apoiava a TNG, tipo assim, gente, tá aqui, ó, a própria TOS apoia a TNG, sabe, tipo, vamos apoiar também junto. Eu acho válido nesse sentido. Realmente acho a morte do Kirk meio fué, acho que foi o termo certo, meio fué. Mas é justo, acho que a aparição é justa, acho que ter essa volta é justa. Pra mim vale a pena. Nelson. E essa morte não é a original, né? Ela é a segunda versão. A primeira versão, o Soran dá um tiro pelas costas do Kirk. E aí fizeram uma exibição, na Paramount fizeram uma exibição teste e o público odiou. E aí eles fizeram essa segunda versão. Aí eles fazem ele morrendo esmagado por uma ponte. Essa é a mesma história. Isso é boa coisa, né? Já deu problema. Tipo assim, vou jogar de cima do Kirk e levar um tiro nas costas não tem graça. Pois é. E aí anos depois geraria memes, né? Assim, passou a vida inteira na ponte e morreu esmagado por uma ponte. Coisa lamentável do cartão. E ele vai pra Davis lá e vê o filme.
Eu também não gosto dessa história da morte do Kirk. Eu achei que ficou uma coisa. Ah, vamos matar ele como? Ah, joga em algum lugar lá, dá um tiro nas costas, tá qualquer coisa. Eu acho que o cara. Não, e até na hora de morrer, até na hora de morrer ele faz aquele drama, né? Que sempre o cara A morte é sensacional. Estilo chato. O cara tem meia página de diálogo antes de morrer. O cara tá ali, tipo, sangrando a boca assim, tipo, tá, tem meia página de diálogo ainda pra falar antes de morrer. Vamos lá. Sim. Bom, Ele mete um online. ele morre, né? É incrível. Bom, chato, né? Estilo chato. Tá morrendo, a pessoa fala chato, né? Bom, pessoal, quem mais gostaria de falar alguma coisa, hein? Hoje tá legal, a plateia tá participando bastante. Tu perguntou, né, por que a Gaia não tá nesse... Tá, eu tenho uma explicação. Opa. Mais ou menos. É o seguinte, a Enterprise D, ela era uma classe Galaxy, ela foi projetada logo depois dos acordos de Kittover. Ela é fruto de um período de bonança e paz na Federação. Então ela tinha uma tripulação civil bem grande, tanto é que ela é maior que a Enterprise D. A Enterprise D ela é maior que a Enterprise D. E ela era uma nave de exploração com foco em exploração e levar a família. A Enterprise E, ela foi projetada durante a Guerra do Domínio e logo depois que os Borg se tornaram uma ameaça. Então ela era projetada como uma nave de guerra. Ela não tinha tripulação supérflua, ela não tinha vara, ela não tinha... E a Gaia era o quê? Ela era bartender, né? Não tinha isso na Enterprise E. Uma nave sem bar é uma nave triste. É mais um motivo para eu não gostar da Enterprise. Dá pra fazer uma festa do caramba, isso aí. Vocês gostam da Enterprise? Eu gosto, é a minha favorita. Eu acho uma das Enterprises mais bonitas que tem. E é uma das minhas favoritas. Inclusive, uma das coisas que eu lamento no First Contact é que assim, ó, tem um velho ditado, namore com alguém que olhe pra ti como o Kirk olha pra Enterprise. Exatamente. Baseada naquela cena do The Motion Picture, né, que ele visita na dock e tal, e faz aquela cara. Aquela cara de apaixonado. Eu acho que faltou tempo da gente namorar ela. Eu acho que tinha que ter uma cena pra gente namorar ela, sabe? Uma coisa assim, um troço que mostrasse ela, pra dar aquela namorada no design da nave. Porque, pô, cara, não tá pela coisa... Na internet é o famoso Enterprise Porn. Eles chamam de Enterprise Porn. Que Motion Picture acho que são quase 2 minutos de Enterprise Porn naquela cena. É maravilhoso. Mas tu tens razão, né? Porque ela faz aquela entrada ali com a nebulosa, o fundo e tal, que é bem bonita a cena, mas é muito rápido, né? Eu acho que um pouco isso que a já estava falando mesmo. O filme tem um ritmo de edição, assim. O comecinho, pelo menos, é meio corrido demais. Atropela as coisas, né? A gente tem a cena da caminhada na nave, que é uma cena que nunca tinha sido feita, né? Uma caminhada externa numa nave também é linda aquela cena. Não, mas aparece um negócio que Aparece ele fora, ele vigia quando ele sai por fora da camiseta. Ah, é verdade, quando ele chega lá no... Se é pra ser chato e técnico, em Generations também tá tipo o pessoal saindo da nave, caindo no chão também por cima do carro. Exatamente. Não é tão heróico, não é tão Mas bonito. aquela cena ali, aqueles trajes que eles usaram, eles eram extremamente desconfortáveis. Eu li algumas entrevistas do Patrick Stewart que ele conta que ele passou mal, porque não conseguia respirar. Né? Então, imagina aquele ator shakespeariano tendo que vestir aquele traje, passando mal. Acontece, né? São os ossos do ofício do ator. A vingança do Warframe. Ele amarrou com o braço do bolo. Ah, é verdade. É mais, perna já era. Pois é. Só pro sci-fi não é pra discutir essas coisas. Só pro sci-fi é só pra ver e gostar. Pessoal, uma pergunta tradicional que eu já fiz semana passada. Quem é que tá aí desde a primeira sessão? Olha isso. Hoje eu fiquei, porque não teve aula. Que A maravilha, primeira né? sessão não foi no Frontier, era difícil. Pois é. Teve até marshmallow. Que é um filme que eu gosto muito, né? Eu sempre sou obrigado a defender, eu acho aquele filme tribom. Eu tenho uma coisa afetiva com ele. Porque, outro cara. Né, de pequeno, assim. Qual do marshmallow? Ligações afetivas, no caso. Perdeu o O marshmallow. Ângelo sempre fala da cena do Bones. Bones, né? O Bones, ele era um personagem favorito da TOS quando eu era criança. E eu acho que assim, tem 2 cenas que fazem o episódio 5 valer muito a pena. Que é eles acampando, que eu acho que se destaca assim, muito nos filmes da TOS. E a backstory do Bones, que é uma coisa que nunca deram pra ele, e pegaram assim e deram uma backstory pro Bones. Eu acho isso muito válido. A história é interessante, que desenvolve aquele ressentimento do Spock ter nascido humano e do Bones não conseguir, com todo o conhecimento que ele tinha, não conseguiu salvar o pai dele. Ele diz, pouco tempo depois, acharam a cura, ele teve que sacrificar o pai dele. Aí tu imagina o peso emocional que tem em cima das costas dele. Muito bom. O pessoal ficava postando assim no dia
os pais, sei lá, ficavam postando foto do Spock com o Sarek, então eu ia lá e colava aquela cena dele dizendo assim, tão humano. Então é bem assim, né? Posso chamar sua atenção para um detalhe, que o final é muito semelhante ao final do 5 com o First Contact. É o Vulcano e os humanos cantando, aí a câmera sobe para mostrar o topo dos pinheiros, e a música é a mesma, que as duas trilhas são do Jerry Goldsmith. Eu vejo muita semelhança assim, nos dois finais, tanto do 5 quanto do First Contact. Se a gente for sempre parar para olhar, tem muita coisa espelhada assim, em todos os filmes, né? É bem bacana ficar explorando isso.